Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade. Que é difícil a gente ter humildade, né? A gente pode pegar esses 3 trechos aqui e destrinchá-los. Mas você reparou que os crentes são bravos? O que acontece com os crentes que eles não têm a mansidão? Por que será, gente? E o crente também ele não tem a paciência. Vai meditando nas palavras, eu não quero nem explicar elas. Suportem-se uns aos outros. Esse suportar não é um suportar de tipo, alguém é chato e eu tenho que aguentar esse cara. É um suportar de dar suporte. Quando eu dou suporte, as outras pessoas podem subir. Quando eu dou suporte, as outras pessoas podem não cair. Quando eu dou suporte, eu consigo levar pessoas a outros lugares. Quando eu dou suporte, eu consigo tirar a pessoa da mediocridade. Foi bonito o que ele falou, suportem. É muito legal o dia que a gente, antes de ceiar, antes de pegar o pão de Cristo, né? Antes de pegar o suco da uva, antes de a gente fazer tudo isso, a gente virar pro coleguinha do lado e falar: seu aluguel tá pago? Você almoçou hoje? Você precisa de roupa? Tem faltado algo na sua casa? Porque percebe que a gente quer muito um Deus dentro de nós, mas nós não conseguimos olhar para o ser humano que está fora de nós. Mas a gente quer essa divindade, a gente quer esse Deus. A gente vem para a ceia, a gente participa, a gente bebe o suco da uva, a gente come o pão, a gente se sente forte. Mas a gente pula uma etapa muito importante que é suportar, dar suporte, ajudar a outra pessoa. Perdoem todas as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor liberou o perdão. E olha que legal. Acima de tudo, sobre todas as coisas, revistam-se. A gente vive numa sociedade de ódio. A gente vive numa sociedade de briga. A gente vive numa sociedade que, se você colocar a sua opinião numa rede social, vai ter 30 contra você e 15 a favor e vai ser uma briga danada. E querendo ou não, isso nos distancia do amor. Aí quando você for pensar em brigar, sei lá o quê, lembra de todos os outros trechos. Mansidão, paciência, humildade. Alguns podem virar para você e falar: você acredita no evangelho muito radical? E toda vez que me falam isso, eu falo: é claro que eu acredito no evangelho muito radical. Porque não existe nada mais radical do que um homem morrer por mim, sendo eu um bandido e ele um inocente. Você pode dar uma aleluia por isso? Então o evangelho precisa ser radical. O evangelho ele precisa ser um 8 ou 80. O evangelho ele precisa ser uma transformação. O evangelho ele precisa ser uma contradição. Eu vou explanar. O evangelho ele precisa ser um choque para os de fora e muito mais para os de dentro. O evangelho precisa colocar a gente todos os dias contra a parede, no sentido de que eu estou mesmo semelhante a Cristo? Noé anunciou o evangelho. Poucas pessoas acreditaram, só a família entrou, mas Noé não conseguiu fechar a arca. Quem fechou a arca foi o próprio Deus. É uma palavra liberada para nós essa noite, que tem coisas que pela nossa capacidade nós não vamos conseguir fechar, mas o próprio Deus fechará por nós. Diga graças a Deus. E esse mesmo Deus que fecha é o mesmo Deus. E quando eu falo de abertura, você sempre mentaliza coisas materiais, coisas financeiras, porta de emprego. Ok, amém, glória por isso. Mas você percebe que na arca a preocupação era que entrasse animais e tinha mais um ser que entrou lá, era pessoas. Deus fechou a porta para pessoas e para animais, e Deus abriu a porta para animais e para pessoas. Todo mantimento e todo relacionamento que aconteceu lá, a Bíblia não relata que teve briga dentro da arca. A Bíblia não relata que o leão olhou para o cordeirinho e comeu, porque era da natureza do leão fazer isso. Mas a Bíblia não relata que isso aconteceu, porque dentro da arca existia um relacionamento guiado não por homens, ou não pela natureza dos homens, mas pela uma natureza divina, pelo Espírito de Deus. E cara, deixa eu ser sincero para você, tem coisas que só o Espírito de Deus pode colocar no mesmo ambiente. Aquela pessoa que te fez muito mal, aquela pessoa que você olha e você não consegue perdoar. Mas deixa eu te dizer, é bem provável que esse Deus maravilhoso coloque vocês dois na mesma arca, e não haverá nenhum tipo de contenda, e não haverá nenhum tipo de destruição, e não haverá nenhum tipo de ferimento emocional, porque está tudo sendo guiado por um Deus. Ele fechou e ele abriu. Salomão ele só teve acesso à sabedoria
depois que ele fez um sacrifício. Se você ler o texto, ele dobrou, o pai dele matou 500 boi, ele matou 1000. E aí Deus apareceu para ele e falou, pede o que você quiser. Ele só teve acesso à sabedoria depois de um sacrifício. E o sacrifício já aconteceu. E aí você ficou preocupado, você falou, meu Deus, essa igreja não fala de sacrifício, e ele está falando que a gente vai ter que fazer sacrifício, cala a boca. Porque você foi acostumado a trazer as bênçãos de Deus através dos seus atos. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em um ato de cruz já nos deu todos os acessos a todas as bênçãos. Então a sabedoria está chegando para nós. Como nós vamos lidar com esse mundo tão bagunçado? Como nós seremos um refúgio para os perdidos? E como nós não vamos deixar os valores cristãos? Se você estudar o que é um valor cristão, ele é muito mais profundo daquilo que você entendeu como valor cristão. Desenharam um padrão. Disseram assim, para ser um cristão, precisa casar com uma mulher e ter filhos. Esse é um padrão. Só que você vê que nem Cristo era casado. Percebe que em todo momento as pessoas tentam colocar você, as suas ideias, em um pacote? Só que você não é um pacote. E você só aguenta ficar no pacote por um tempo. Depois você sai disso, que é o famoso desviar. Cristo é muito bom, Cristo é maravilhoso. Eu só preciso tomar cuidado com os seus supostos seguidores. Pensa comigo, um carpinteiro que trabalha de noite e os negócios dele não vão bem. E tem uma máquina de corte ali rolando. E aí de repente o dono manda ele embora. Fala, ó, você está despedido. Eu vou contratar um novo carpinteiro. Mas é provisório. Esse novo carpinteiro vem, produz muito, dá tudo certo, porém esse novo carpinteiro se corta na máquina. E esse novo carpinteiro morre. Mas todo o benefício, todo o lucro vai para o antigo carpinteiro. Foi essa substituição que aconteceu com a gente. A gente trabalhava muito para algo acontecer e nada dava certo. Então houve uma troca. Veio um novo carpinteiro que trabalhou de forma exata, se cortou pela gente e todo o benefício veio para nós. Cara, Jesus é maravilhoso. Jesus é grandioso. O que eu quero introduzir dentro de você, e eu não tenho essa capacidade, mas eu quero, mas eu sei que o Espírito pode, é amor. É amor a Cristo, a Evangelho, a Palavra de Deus, a Espírito de Deus, ao guiar. A gente sabe que tudo que vem dele é bom. Eu só preciso estar mais próximo dele para poder ver dessa forma. É como um pai, como uma criança virou para o pai e falou, pai, que tamanho é o avião? E o pai falou, olha para o céu. E a criança olhou e viu aquele negócio pequenininho. Falou, nossa pai, é pequeno. Na mesma hora o pai colocou a criança no carro, foi até o aeroporto, falou, olha o tamanho dele. Uau, pai, como um avião é grande. E aquela criança aprendeu que o avião será do tamanho conforme a proximidade que ele tiver daquele objeto. E tudo na nossa vida é assim. Se você ainda não está vivendo o amor, é porque você não está perto dele. Você está perto de qualquer outra coisa, menos do amor de Deus. Às vezes você se aproximou da religião, então você é um cara que consegue fazer rituais. Você já viu algum crente que participa de várias ceias, mas a vida dele é uma bagunça? Já viu alguém assim? Poucos conseguem bater no peito e falar, eu já fui assim. Amém, amém, não queremos dar nomes aos bois. Percebe que para fazer rituais nós somos os melhores? Nós conseguimos cumprir regras, mas aquilo que está fora da regra, a nossa cabeça choca. Lembra do jovem rico? Ele falou, eu já guardei todos os mandamentos. E agora, o que eu preciso fazer? O jovem rico falou para Jesus, falou, eu já cumpri tudo. Não tem mais o que fazer. Aí Jesus falou para ele fazer algo que estava fora do texto. Vende tudo. Dá aos pobres. Percebe o que não está no texto, a gente meio que buga, e agora o que a gente faz? Aí só existe uma saída, agir com amor, e que você seja abençoado por isso. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho muito árduo, e vocês vieram usufruir o trabalho deles. Existe uma diferença muito grande entre você ir e entre você ser enviado. Imagina que chega alguém lá na sua casa. Olá, Mônica, tudo bem? Eu posso entrar aqui e tomar um café? Você vai olhar para essa pessoa e vai falar, quem é você? Você vai bater a porta, você não vai atender. Vai ser algo muito estranho e não vai fluir. Agora imagina que essa pessoa foi enviada pela Paloma, que é a sua filha. Ou essa pessoa foi enviada por mim, que você me conhece. Você vai receber essa pessoa muito bem, vai tratar bem, e vai dar tudo certo e vai fluir. Percebe a diferença de ir e ser enviado? Olha o que Cristo fez conosco. Ele nos enviou. Então nós vamos chegar em lugares e essas coisas estranhas não vão acontecer. As portas não serão fechadas para nós. Elas serão abertas. O tratamento não será ruim, será um tratamento bom. Aí você tem que estudar o que é o conceito de bom também, porque você aprendeu tudo errado. Mas amém, vamos lá.
Eu enviei para vocês colherem o que vocês não plantou. Isso aqui é poderoso, porque a gente sempre aprendeu no evangelho, planta, colhe, quem planta, colhe, planta, colhe, quem planta, colhe, planta, colhe, quem planta, colhe, planta, colhe, quem planta, colhe. Então deixa eu falar uma palavra para você. E aí vocês trabalham e no final do mês vocês recebem. Alguém já faltou no serviço? E você percebe que quando você faltou e não teve o belo de um atestado, você não recebeu? Foi descontado? Porque nós vivemos uma sociedade e num mundo em uma lei de que quem planta, colhe. Esse é o versículo que choca toda religião, que choca qualquer crente de carteirinha, que choca qualquer pastor que precisa de dinheiro na igreja. E eu sou um deles, diga aleluia por isso. Porque aqui o texto diz justamente que mesmo que vocês não plantando, vocês vão colher. Não, pastor, impossível isso. Então leia. Eu os enviei para colherem o que vocês não plantaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então nascemos em pecado por culpa de... Você plantou o pecado, mas ele já veio com você por culpa de... Aí Jesus foi na cruz e apagou o pecado de Adão. Você foi para a cruz, mas recebeu a bênção da cruz. Jesus trabalhou e nós estamos tendo a colheita. O que eu estou dizendo para você é que você vai usufruir, você vai desfrutar de coisas que você não plantou. Pode continuar plantando. Você deve plantar, isso é bom, isso é maravilhoso. E você vai colher, mas você também vai ter colheitas de coisa que você não plantou. Você vai estar em lugares que você não merece estar. Coisas acontecerão na sua família que você não merece. Que existe uma maldição hereditária na sua casa. Existe uma maldição hereditária no seu lar. Mas em Cristo isso foi quebrado. Em Cristo você terá uma colheita de algo que você não plantou. Diga graças a Deus. Vamos nos revestir do amor. Vamos viver uma semana maravilhosa, amém? E domingo vamos testemunhar. Vamos subir aqui e contar o testemunho com alegria. Que a metanoia possa estar no nosso meio nessa noite, nessa igreja, aleluia. E quando você comer do pão, da uva, do morango, de tudo que está ali, você possa desfrutar. E que a ceia não seja só no último domingo do mês. Que a ceia seja quando você acordar. Que a ceia seja quando você for trabalhar. Que a ceia seja quando você chegar na sua casa e falar, mulher, vamos assistir TV, vamos comer algo. E que isso possa ser ceia. Porque ele falou, fazer isso em memória de mim. Que você não seja refém de uma data para lembrar de Jesus. Que você não seja refém de um pedaço de pão para sentir Jesus. Que você não seja refém de um suco da uva para ver Jesus operar. Deixa eu te contar uma coisa. Tem lugares que não tem trigo, então não dá para fazer pão. Tem lugares que não tem uva, então não dá para fazer o suco da uva. E segundo o evangelho de vocês, a ceia não pode acontecer lá. Vocês reduziram a ceia a um simples pedaço de pão e um simples tangue de uva. Jesus falou, faz isso em memória de mim. Faz isso o quê? Ceia. O que é ceiar? É estar com pessoas, é comer algo, é desfrutar, é compartilhar e lembrar de mim. Cara, o evangelho é tão simples e a gente fez uma bagunça, né? A gente colocou 1000 regras. Sabe a presunção que a gente teve? Nós somos ensinados a apontar o dedo e falar, esse sobe e esse não sobe. E você percebe que toda essa categoria você sempre sobe? Aleluia. Mas aí já é uma outra mensagem. Que vocês se sintam maravilhosamente amados por Deus nessa noite. É isso. Vamos aplaudir a Jesus.